Bom dia a todos. Infelizmente ou felizmente, não sei, mas nós estamos batendo nosso recorde hoje com mais de 50 pessoas na sala. Para a Sextusquem isso é um enorme prazer, uma alegria, embora a nossa situação atual seja realmente muito triste. Mas a gente precisa, de qualquer forma, continuar, e acho que os webinars são uma forma da gente se manter ativo. Então, muito obrigada a todos por estarem aqui. Para quem conhece o tema que eu vou falar hoje, pode achar que a gente está falando de alguma coisa antiga, mas eu senti que talvez fosse interessante a gente voltar a discutir um pouco energias alternativas, porque embora esses assuntos já estejam no nosso meio há mais de 20 anos, eu tenho sentido que há muita resistência ainda dos nossos alunos a usar essas tecnologias que estão disponíveis a preço muito, muito em conta. Então eu resolvi tomar esse assunto de volta para discutir um pouco e talvez estimular os alunos a usar. Para quem está acessando pela primeira vez a nossa sala, o nosso centro, o Sextusquem, tem esse programa de webinar há mais de 3 anos. Todos os webinars estão disponíveis no YouTube, então quem não tem oportunidade de assistir online pode depois dar download no nosso canal do YouTube. E nós temos vários assuntos bastante interessantes lá e espero que vocês tenham a oportunidade de acessar alguns deles. Bom, a gente vai então começar falando ou relembrando onde a gente está, né? Porque sustentabilidade, e acho que é importante a gente tomar a discussão da circularidade. E aqui embaixo, então, eu trago um diagrama que é bastante conhecido de todos, que trata da economia circular. E a economia circular, ela, para quem talvez não se lembre, ela vem como um contraponto para a economia tradicional, que era vertical. A economia vertical é aquela que a gente sempre está pensando em consumir mais e usar mais recursos naturais e sempre crescendo esse consumo. E o conceito de economia circular, então, é exatamente o oposto, é a gente parar com esse crescimento exponencial e sempre em linha reta e tentar reciclar e usar materiais que sejam renováveis. O ano passado, na Nature Chemistry, nós tivemos a introdução de um conceito de química circular, que obviamente usa todos os conceitos da economia circular, mas voltado mais especificamente para a química, tanto acadêmica como principalmente dos processos químicos. O ano passado nós tivemos também, acho que em outubro, um webinar do professor Takeo, lá da Universidade Federal do ABC, sobre esse tema específico do nosso webinar. Então, para quem quiser mais detalhes sobre a química circular, é só acessar o webinar do professor Takeo. Mas só relembrando, então, por que eu coloquei esse slide aqui, num dos pontos aqui da química circular, a gente tem aqui o tópico 4, que fala sobre a persistência ou economia de energia, que é o tópico que a gente vai abordar hoje, né? A questão energética. Também relembrando os 12 princípios da química verde, que é da onde a gente sempre se apoia, e dentre eles eu ressalto aqui de novo a questão da eficiência energética. Então é por causa desse tópico, da questão da eficiência energética, que eu pensei nesse webinar de hoje. Eu não vou, obviamente, falar de todos os princípios, porque acho que é bastante de conhecimento de todos essa questão. De novo, relembrando que dentro dos nossos webinars nós já tivemos bastante tópicos envolvendo catálise e o uso de substâncias renováveis, principalmente a biomassa. Bom, indo então especificamente na questão da energia, por que a gente tem que buscar a eficiência energética? Os métodos, principalmente sintéticos, né? Eles devem, esse é o princípio, né, da química verde, que foi
postulado pelo Anastas, é que os métodos sintéticos devem ser conduzidos sempre a pressão e temperaturas ambientes para diminuir o gasto energético. Mas nós todos sabemos que a imensa maioria das reações que a gente faz, muito dificilmente podem ser feitas a pressão e temperatura ambiente. Muitas vezes a gente precisa de resfriamento e outras vezes a gente precisa de aquecimento. Então, na questão tanto de resfriamento como de aquecimento, a gente gasta muita energia. E para isso, então, eu coloquei só um exemplozinho aqui de uma reação térmica convencional, que é aquela que a gente faz há mais de 200 anos, usando refluxo. Então, a gente usa a temperatura de ebulição do solvente e aquece, então, esse sistema com o solvente. Esse sistema de refluxo é que vai gerar calor para a reação. Esse sistema, embora seja bastante eficiente, como eu disse, a gente usa há mais de 200 anos, ele tem um gasto energético enorme, porque a gente usa uma placa, por exemplo, ou uma manta de aquecimento, e esse calor, então, é transmitido da placa para um banho, seja um banho de óleo, um banho de água, ou uma manta, ou um banho de areia. De qualquer forma, a gente precisa de um banho que vai envolver o balão, onde está efetivamente a nossa reação. Então, essa transfusão de calor, essa transmissão de calor é extremamente ineficiente, a gente tem muita perda aqui. Além disso, especificamente no refluxo, a gente precisa de refrigeração, que via de regra é feito com água. E via de regra essa água não é reciclada. Então, a gente tem uma perda enorme aqui de água no processo de reciclagem. Mesmo em grandes plantas, onde essa água é reciclada, você precisa de energia para fazer a reciclagem. Então, o gasto energético num processo convencional é enorme. Para a gente, então, substituir esse convencional por fontes alternativas de energia, nós temos muitas opções. Eu coloquei aqui algumas delas. Uma que é extremamente eficiente é usar a luz visível, especialmente do sol, que é grátis, né? Luz solar, quando possível, ou luz visível usando lâmpadas, incluindo ultravioleta. E esse processo, quando a gente usa então luz, é o que a gente chama de fotoquímica. Ele está checado aqui porque a gente já teve vários webinars no nosso programa aqui do CERSUSCHEM. Então, para quem tiver interesse em saber mais sobre fotoquímica, procura lá no nosso canal do YouTube. Além da luz, nós temos também energia elétrica, que é usada em processos eletroquímicos. Esse também é um processo extremamente eficiente e já tivemos pelo menos 1 ou 2 webinars falando de eletroquímica. Então, de novo, para quem tem interesse, procura lá no nosso canal. E as outras opções são a energia mecânica, que é chamada de mecanoquímica, e o uso de micro-ondas e ultrassom, que são os 3 tópicos que eu vou tentar mostrar alguns exemplos hoje para vocês. Como eu falei, de novo, esse tópico é bastante antigo. Nós temos uma revisão aqui do professor Raj Varma, de 2012, que fala desses 3 tópicos: energia mecânica, micro-ondas e ultrassom. Então, o webinar de hoje não é extremamente novo, mas o meu objetivo realmente é lembrar as pessoas que a gente precisa usar os métodos alternativos que estão disponíveis. Bom, um exemplo de como esses métodos são eficientes e são alternativos, mas muitas vezes melhores do que o convencional, é esse exemplo aqui da literatura de 2013, do Good, onde eles usam a conversão, a síntese, né, de biodiesel, usando uma mistura de triglicerídeos, de óleo, na verdade, com metanol. E eles mostram, né, fizeram esse trabalho justamente para mostrar a diferença no rendimento e no tempo reacional da produção do biodiesel, usando 3 métodos de aquecimento. O convencional, eles usaram uma placa de aquecimento, usando a placa a 500 watts de potência. Então, nesse método convencional, eles estão aqui usando refluxo. Um segundo método, eles usam um forno de micro-ondas, usando uma radiação a 800 watts. E depois eles usam uma sonda de ultrassom a 500 watts.
Então eles pegaram uma mistura de óleos, trataram com metanol, usando hidróxido de sódio, uma solução de hidróxido de sódio 1%, e fizeram então a produção do biodiesel e tiveram obviamente como subproduto o glicerol. E nesse gráfico aqui, eles mostram a comparação dos 3 métodos. Então vocês podem ver aqui no primeiro gráfico em roxo o consumo de energia para a obtenção desse biodiesel. Então, usando o método convencional, eles usaram cerca de 3.000 kJ, enquanto para micro-ondas e ultrassom, isso é bem abaixo aqui de 10, né? Ou não chega a 20 no caso do micro-ondas, e ultrassom bem menos. Então, o custo energético é enorme, como convencional. Em termos de conversão, em termos de rendimento da produção de biodiesel, de novo, o convencional é menos eficiente, eles têm aqui em torno de 92% de conversão, enquanto o micro-ondas chega a 96%, e o ultrassom, nesse caso, foi menos eficiente, inclusive, do que o convencional. E, finalmente, em termos de tempo reacional, o que eles mostram aqui é que, para fazer a conversão no método convencional, você usa quase 100 minutos de aquecimento, enquanto com micro-ondas e ultrassom o tempo é bem menor, menos de 10 minutos. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem opções de usar os métodos alternativos. Bom, eu vou falar agora especificamente de cada uma das opções. O micro-ondas, que é o primeiro, que é, na verdade, o mais usado. Acho que em todas as áreas, micro-ondas tem sido um método alternativo bastante explorado. Só relembrando, então, o que são as micro-ondas, essa energia está na faixa de 300 a 300 mil megahertz. Então, eu salientei aqui nesse gráfico, a gente tem aqui as micro-ondas entre as ondas de rádio e o infravermelho. Ela é constituída por um campo elétrico e um campo magnético. Então, a gente pode ver aqui de novo nesse diagrama, nesse eixo Y, o campo elétrico e no eixo Z, o campo magnético. No caso das micro-ondas, apenas o campo elétrico é responsável pelo aquecimento das substâncias. As interações com o campo magnético não ocorrem nas reações químicas. Essa é uma questão bastante importante, e já é uma discussão antiga, mas sempre importante, que o efeito das micro-ondas é somente no aquecimento. A gente não tem quebra, rompimento de ligação pelas micro-ondas. Então, a energia, né, tem um exemplo aqui, né, que a energia para quebrar uma ligação covalente é da ordem de 80 a 120 kcal por mol, e a energia do fóton de micro-ondas é de somente 0,037 kcal. Então, essa energia de micro-ondas não é de forma alguma suficiente para quebrar uma ligação química. Então, o efeito dela é no aquecimento. Então, as micro-ondas não afetam a estrutura das moléculas, não há rompimento de ligações. O efeito é unicamente no aquecimento através da excitação das moléculas, através da energia cinética. E aqui então a gente tem uma representação de qual é o efeito da micro-onda sobre as moléculas. Então a gente tem 2 efeitos. As micro-ondas podem alterar tanto a rotação do dipolo como a condução iônica. Então, na rotação do dipolo, que a gente vê desse lado aqui, a gente precisa, nos 2 casos, obviamente, compostos que sejam polares, não necessariamente compostos iônicos, mas a gente precisa ter pelo menos um dipolo. E quando a gente tem, então, a irradiação no campo elétrico, que ele está oscilando, esses compostos que são polares, eles tentam se alinhar ao campo magnético, o campo elétrico das micro-ondas, e esse alinhamento, então, causa movimento, rotação, e esse movimento, então, é que vai gerar energia cinética que vai ser transformada em calor. Na condução iônica, a gente tem a resistência das espécies a essa corrente elétrica. Então, os compostos iônicos, eles vão tentar novamente se alinhar
no campo elétrico, mas colocando resistência, né? E essa resistência, de novo, vai aumentar a energia cinética, que vai ocorrer, então, ou vai se transformar no aquecimento. Então, a gente tem a energia de micro-ondas, somente a parte do campo elétrico, fazendo com que as moléculas se movimentem e se transformem essa energia cinética em energia térmica. Um outro ponto que é bastante conhecido, mas que é importante lembrar, é que a diferença, então, entre o aquecimento convencional e as micro-ondas é que esse aquecimento convencional, ele vem de fora para dentro. Então, a gente, como eu falei lá no início, a gente tem uma perda enorme de energia, porque a gente tem que transferir esse calor de fora para dentro, e essa transferência nunca é uniforme. Então, a gente vê aqui pelo gradiente de calor a distribuição dentro de um suposto tubo de ensaio, por exemplo. Enquanto que nas micro-ondas, como a energia vai diretamente para as moléculas, tanto de polo como iônica, que tentam se alinhar nesse campo elétrico, esse aquecimento, então, é mais uniforme. As micro-ondas, elas têm sido usadas em diversas áreas dentro da química. Eu cito aqui algumas delas, por exemplo, na gestão de amostras ou abertura de amostras, na química analítica. E aqui tem uma referência do nosso colega, o professor Joaquim Nóbrega, aqui do Departamento de Química, um trabalho que saiu recentemente, onde ele inclusive usa micro-ondas com resfriamento simultâneo, que eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Então, para quem tiver interesse na parte analítica, pode seguir os trabalhos do professor Joaquim, entre outros colegas que trabalham nessa área. As micro-ondas também são muito usadas na parte de síntese de materiais, catalisadores, heterogêneos, nanocatalisadores, nanocompósitos. Eu cito aqui um exemplo recente da nossa colega, a professora Lúcia Mascaro. Ela fez a síntese aqui de materiais lamelares para usar na redução de CO2. Esse trabalho foi publicado bastante recentemente, extremamente interessante. Eles usam óxido de bismuto para fazer esses materiais, usando a síntese micro-ondas. E, obviamente, o que é nossa área de trabalho, a síntese orgânica, é onde eu vou me ater hoje, com exemplos em todas as energias, é o que mais até hoje teve proveito, né? Usou a técnica de micro-ondas. Um recente review foi publicado agora em 2009 sobre isso, mas a gente tem muitos exemplos. Bom, então indo para especificamente o que a gente precisa saber quando eu vou usar o micro-ondas, e nós, principalmente químico-orgânicos sintéticos, que usamos solvente, a gente tem que olhar para o fator de perda. O que é esse fator de perda? É a capacidade de uma substância de converter a energia eletromagnética do micro-ondas em calor. E esse fator de perda, então, ele é expresso pelo o tan delta, que é o epsilon, duas linhas aqui, que é a perda dielétrica, dividido pela perda, o epsilon linha, que é a constante dielétrica. Então, a perda dielétrica dividida pela constante dielétrica. E dessa forma, então, eu sei quanto que o material é eficiente ou não para absorver a energia irradiada pelo micro-ondas e transformar isso em calor. Um material que é bastante eficiente, ele vai ter esse tan delta acima de meio. Ou aquele que tem uma média eficiência entre 0,1 e meio, e aquele que tem uma baixa absorção de micro-ondas menor que 0,1. Nessa tabela que eu fiz, eu coloquei alguns dos solventes mais comuns que a gente usa em química, principalmente química orgânica, e a cor vermelho são aqueles que são considerados solventes que não devem ser usados, né? Eles não são verdes, são vermelhos aqui, justamente são aqueles solventes que têm uma alta toxicidade ou inflamabilidade. Então, de acordo com todos os parâmetros que a gente tem de solventes verdes, esses não devem ser usados. Para quem tem mais interesse, essa referência aqui do Green Chemistry é um guia de solventes da GlaxoSmithKline, da GSK,
onde então todos os solventes são mais comuns, são tabelados e classificados. Então o hexano, que não é um solvente verde, não deve ser usado e é um péssimo solvente para micro-ondas. Então vejo que ele tem um tan delta muito baixo. A gente vai para tolueno e todos que estão em preto aqui seriam um amarelo. Eu não coloquei o amarelo porque ele ficava muito fraco da gente enxergar na tabela, mas então o preto aqui são todos solventes considerados amarelos dentro da nossa classificação aqui na tabela de solventes verdes. Então a gente vai seguir nessa tabela e ter aqueles que são verdes, que realmente é o que interessa para a gente. E lembrando então que somente aqueles que estão entre 0,1 e ou acima, né, de 0,1 é que são realmente eficientes para a gente utilizar no micro-ondas. Então vejam que somente acima da água é que a gente tem algum interesse, né, a gente pode usar os solventes. E coincidentemente todos aqueles que têm esse tan delta alto, suficiente para absorver as energias de micro-ondas, são verdes. Então, preferencialmente, usar esses solventes por várias razões. Eu vou falar muito rapidamente dos equipamentos, só para diferenciar os equipamentos que a gente tem. Os equipamentos de micro-ondas são divididos em dois tipos: multimodo é um deles. Esse multimodo ele é basicamente igual ao equipamento de micro-ondas doméstico que a gente tem em casa. E a radiação ela é feita então por toda a cavidade. Então aqui a gente tem uma representação de um micro-ondas doméstico, e a gente pode ver então que a energia irradiada ela é para toda a cavidade. A gente tem então o bloco gerador de micro-ondas aqui, e essa micro-ondas então é espalhado, é conduzida através de um canal para ser distribuída por toda a cavidade. E é mais ou menos isso que a gente vai ter num reator também para química multimodo. Por outro lado, a gente tem os equipamentos monomodos. Esses monomodos, a energia eletromagnética ela vai ser dirigida para uma cavidade de forma constante e uniforme. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo de frente e por cima. Então, a gente tem aqui a geração das micro-ondas, e elas então são distribuídas por todo o equipamento, mas centralizados na amostra, que a gente pode ver por aqui. Então, a irradiação se dá especificamente onde a gente tem a amostra concentrada. Então, essa forma é uma forma mais uniforme e com uma menor perda de energia. E aqui então eu coloquei alguns dos equipamentos que a gente tem comerciais. Eu não estou fazendo propaganda de nenhum deles. Esses são os mais conhecidos, a gente tem vários outros, eu simplesmente peguei da internet alguns. Então a gente tem os equipamentos monomodos e multimodos, esses dois são da mesma empresa, CEM. A gente tem equipamentos robotizados, por exemplo esse da Biotage e da Antopar para digestão, como eu falei agora há pouco, o pessoal da analítica usa bastante. Só para dar o exemplo, no nosso laboratório, aqui no departamento de química, nós temos no nosso laboratório 2 equipamentos desse single modo. Bom, eu vou então agora diretamente para exemplos. Infelizmente parece que perdeu um pouco de resolução as estruturas. Eu espero que não atrapalhe muito, mas a ideia aqui é simplesmente mostrar o quão vasto é as possibilidades de aplicação de micro-ondas em química orgânica sintética. Então, eu me concentrei aqui nos exemplos do nosso laboratório, porque, obviamente, são aqueles que eu tenho mais afinidade para mostrar, mas eu já coloquei logo no início várias reviews, onde a gente pode encontrar uma vasta literatura. Então, aqui eu mostro a síntese de algumas quinolinas, as 4 quinolinonas. Essa classe de compostos é extremamente importante porque ela está presente em vários antibióticos. As 4 quinolinonas são compostos conhecidos dentro da classe de antibióticos. Esse é o primeiro trabalho aqui em cima, onde a gente usou uma acetoanilina
uma reação bastante clássica para a preparação de 4-quinolinonas. Então, na primeira etapa, a gente precisa fazer uma acilação dessa anilina, obtendo então essa acetamida, e em seguida a gente tem uma ciclização. Essa ciclização, então, na literatura, ela é feita com terquibutóxido de potássio em refluxo de 24 horas. Então, a gente simplesmente trocou esse refluxo de 24 horas por 10 minutos no micro-ondas. Então, nesse caso aqui, a gente não teve uma grande modificação nas condições reacionais, mas foi só para mostrar, então, que a gente pode trocar 24 horas de gasto de energia e água por 10 minutos de micro-ondas, e os rendimentos foram extremamente compatíveis, em muitos casos melhores do que o convencional. Por outro lado, a gente consegue também fazer 4-quinolinonas usando uma outra estratégia. Nesse caso aqui, a gente usa simplesmente anilinas e beta-cetoésteres. Então, é uma reação em uma única etapa. Então, se a gente comparar esse método com esse método aqui, ele já é bastante mais interessante em termos de química verde, porque a gente tem uma economia atômica e uma economia de etapas, então menos resíduo gerado. Nesse caso, então, a gente usou ácido acético e éter fenílico, porque a gente precisava de um aquecimento bastante alto. Em 5 minutos de micro-ondas, a 300 watts, a gente tem, então, a formação da 4-quinolinona. Infelizmente, esse método ele não é extremamente geral, ele só funciona quando a gente tem grupos doadores de elétrons nesse anel, como metóxi e metileno dióxido. Se a gente tem grupos que não são doadores de elétrons ou ainda são retiradores ou doadores fracos, a reação, ao invés de dar quinolinona, ele leva a ureias. Um outro exemplo é a reação de acoplamento de uma reação usando cobre aqui como catalisador. A gente novamente comparou o método do micro-ondas com o aquecimento convencional. Então, de acordo com a literatura, esse acoplamento de que é feito usando uma antraquinona, né? Um ácido aquidônico com um aleto de alquila, de arila nesse caso, e o que era relatado na literatura era refluxo novamente por 24 horas de DMSO, e a gente conseguiu então, usando o álcool isoamílico, 1 hora de micro-ondas, obter uma série de ácidos arioantranílicos usando o acoplamento de com bons rendimentos. Então aqui a gente tem uma série de compostos e mostrando inclusive a variação do rendimento com a potência e a temperatura. Um outro acoplamento, um acoplamento de Suzuki, acoplamento usando ácidos borônicos, nesse caso aqui usando uma cumarina, uma iodo-cumarina. Então a gente vai ter aqui o acoplamento mediado por paládio, acetato de paládio. O convencional para esse acoplamento era acetato de paládio usando trifenilfosfina, solvente DMF, a temperatura ambiente. Então, quando a gente fala, mas por que eu vou sair de temperatura ambiente, mesmo que seja 4 horas, para micro-ondas? Nesse caso, o protocolo que a gente conseguiu fazer, a gente não usa a trifenilfosfina, o que é extremamente importante. A gente pode ver isso usando métricas, por exemplo. Aqui a gente tem uma tabelinha de métricas. Então, no processo de micro-ondas, onde eu não uso trifenilfosfina, a gente tem uma economia atômica bastante diferenciada, e principalmente nessa última tabela aqui, desculpa, tá trocado aqui, viu? É micro-ondas convencional inverso. Tem um erro aqui. Isso aqui é micro-ondas, isso aqui é convencional. Então, no convencional eu tenho um PMI, que é uma métrica onde a gente calcula, então, o quanto de resíduo a gente está gerando. Para calcular o PMI, eu uso a massa de todos os reagentes, incluindo solventes empregados na reação, dividido pela massa do produto obtido. Então, no micro-ondas, lembrando, está invertido. No micro-ondas, a gente tem um PMI menor, significa que a gente tem menos resíduo sendo formado, com maior rendimento e uma maior economia atômica. Quando o método convencional, uma menor economia atômica
menor rendimento e maior geração de resíduos. Um outro exemplo do nosso laboratório é reações agora assimétricas usando organocatálise quiral. Nesse caso a gente usou um organocatalisador sintetizado no nosso laboratório, foi sintetizado pela Ana Maria, publicado em 2012, esse organocatalisador derivado de prolina. E nesse caso aqui o organocatalisador foi usado em um meio bastante interessante, verde, usando etanol e uma solução aquosa de NaCl. E a gente compara aqui a reação para a formação dessas piranucumarinas, tanto com a 16 horas, né, a menos 10 graus, e 30 minutos de micro-ondas, também a menos 10 graus. Então, nesse caso, a gente usou um sistema de irradiação de micro-ondas com resfriamento simultâneo. Isso parece bastante esquisito à primeira vista, porque se a gente está falando que micro-ondas são usadas para aquecimento, por que eu vou resfriar? Então, esse é um problema que tem sido discutido bastante na literatura há muitos anos. Qual a vantagem e qual a razão de eu resfriar um processo de aquecimento? Então, como a gente já falou, as micro-ondas são só usadas para aumentar a energia cinética e transformar essa energia em calor, mas o resfriamento simultâneo, muitas vezes, ele evita reações paralelas. Então, muitos casos onde eu tenho degradação ou que eu tenho alta volatilidade do composto, eu posso, com um resfriamento simultâneo, melhorar o rendimento. E esse caso aqui foi exatamente isso, porque se eu tivesse somente aquecimento, eu teria principalmente um baixo excesso enantiomérico. Então, vejam que aqui na nossa tabela de excesso enantiomérico, quando eu faço resfriamento simultâneo com micro-ondas, o excesso enantiomérico é até melhor do que aquele feito de maneira convencional, somente com resfriamento. Além, obviamente, do tempo racional, que é muito menor, de 16 horas para 30 minutos. Mais um exemplo usando organocatálise. Agora esse é um trabalho usando organocatalisador comercial. Esse é o catalisador de Jorgensen Hayashi. Ele foi usado novamente para fazer uma reação de condensação aldólica assimétrica, usando o catalisador. E a segunda etapa, que na verdade esse acetal, o M-acetal, ele não é isolado, mas na segunda etapa a gente tem então uma reação multicomponente, uma reação de Hugh. Então nós temos aqui teoricamente 3 componentes, mas esse M-acetal ele vai se comportar como uma bifuncional. Então a gente vai ter na abertura do M-acetal um aldeído e um fenol, um álcool alílico, vinílico, e a amina e a isonitrila. Então essa reação multicomponente ela é feita em micro-ondas 10 minutos. E mais um exemplo onde, de novo, a reação de Hugh é usada sobre micro-ondas, mas nesse caso aqui a gente tem, inclusive, a primeira etapa de adição 1,4, uma adição de Maico. A gente tem a preparação aqui do ânion que vai fazer uma adição 1,4, usando de novo o catalisador de Jorgensen Hayashi. Essa, então, primeira etapa em micro-ondas, o M-acetal não é isolado, e uma segunda etapa onde a gente tem a reação de Hugh novamente em micro-ondas. Então, todos esses trabalhos foram feitos no nosso grupo e estão publicados. Finalizando micro-ondas, eu só queria lembrar que a gente pode sair da escala de laboratório e ir para reatores maiores. Esse trabalho publicado em 2010 mostra, então, a aplicação de grandes reatores de micro-ondas que podem ir para a escala semi-preparativa ou ainda indo já para a escala industrial. Então, eles têm reatores aqui de 5, 9 e 13 litros de capacidade. A gente pode trabalhar, então, até 12 litros de reação dentro desses reatores, desses grandes reatores de micro-ondas. Mas, obviamente, essa tecnologia para larga escala, para escala industrial, ela não teve realmente uma aplicação. Por quê?
a transposição de micro-ondas para flow, para reações em fluxo contínuo, é que realmente passou a ser mais interessante. Então, a gente tem vários trabalhos, inclusive do professor Cap, mostrando isso, né? Que a gente usa as micro-ondas para fazer otimização de uma reação, mas se eu quero transportar isso para uma escala maior, eu vou usar então os protocolos de química em fluxo, que tem exatamente, que partem, né, da mesma filosofia das micro-ondas. Lembrando de novo que a gente já teve alguns webinars aqui no nosso programa sobre flow. Bom, fechando então micro-ondas, e é o que tomou mais tempo, porque é o que a gente tem mais exemplos, eu vou falar um pouco de ultrassom. O ultrassom, ele, quando comparado com o som audível, a gente tem aqui o som audível entre 10 a 18 kHz e o ultrassom entre 25 kHz e 2 MHz. Então é uma frequência diferente para o ultrassom e ele tem sim um efeito marcante em reações. Então a gente tem uma diferença grande entre a aplicação de micro-ondas e ultrassom, porque os ultrassons conseguem sim atingir já uma frequência que vai afetar reações ou ligações químicas, né? Portanto, ele pode próprio promover uma reação. Como é que eu produzo então o ultrassom? A gente tem aqui dois diagramas que podem simbolizar esse efeito de ultrassom. E o que a gente faz então? A gente vai ter a pressão, né, da acústica, isso vai ser tensionado, e essa pressão então vai ser aumentada gradualmente, até que a gente tem uma pressão tão alta dentro do sistema que a gente tem uma implosão. Nessa implosão a gente tem uma liberação muito grande de calor num tempo muito rápido. Então, essa liberação de calor no tempo muito rápido é que é a energia que a gente tem, então, que é usada para promover reações. Então, nesse lado aqui, a gente simboliza isso por bolhas. Então, conforme esse som vai sendo a pressão vai se aumentando com a frequência do ultrassom, essas bolhas vão crescendo até que a gente tem uma implosão, e essa implosão então é que vai liberar o calor, que é um calor extremamente alto para um microsistema. Então, usando o ultrassom, a gente tem aqui a sonoquímica, né, que é a área que estuda o efeito do ultrassom na química. A gente está vendo então que, por causa dessa implosão da bolha, a gente vai ter uma alta temperatura, pressão e numa velocidade extremamente grande. Então, essa alta pressão e temperatura muito rápida faz que a gente tenha um aumento da temperatura do sistema muito rápido também. Esse aumento da temperatura, então, vai ser transformado em energia química. Então, como na fotoquímica a gente tem também uma energia muito rápida, mas a diferença entre o ultrassom e a fotoquímica é que aqui a gente não tem condensação da energia. Então, a excitação é simplesmente térmica, ao invés de eletrônica, como é na fotoquímica. Os equipamentos que a gente tem para usar em laboratório são bastante simples. Se comparado com os micro-ondas, eles são muito mais baratos. Esses banhos, por exemplo, que a gente tem para fazer limpeza de material no laboratório, podem ser usados para reações químicas e são extremamente baratos. E a gente pode ter também sondas. Essa sonda aqui é exatamente uma que a gente tem no nosso laboratório. Essas sondas, então, elas são colocadas dentro da solução e você consegue, então, modular a energia ou a frequência de radiação dessas micro-ondas nos banhos. Alguns exemplos de ultrassom aplicado em reações. Eu começo com um exemplo do nosso grupo de pesquisa. Esse também é um trabalho onde a gente tem uma adição 1,4. Então a gente usa aqui beta-cetoésteres ou diceto alfa 1,3 dicetos compostos, e a gente faz então a adição 1,4 nessa nitrolefina,
usando ultrassom nesse banho, que eu falei que é um banho bastante simples e barato e comum em laboratório. A novidade aqui nessa reação foi o uso desse líquido iônico como catalisador. Então essa reação é uma reação sem solvente e o líquido iônico ele é usado em quantidade catalítica. Então nessas condições uma série de compostos foram preparados com excelentes rendimentos. E o mais interessante é que, como o líquido iônico é possível de ser reciclado ou recuperado no final, então aqui tem um gráfico mostrando a reutilização desse catalisador até 5 corridas, 5 reações subsequentes, sem perda do rendimento. Então ele vai de 98% a 95% de rendimento, usando então um líquido iônico reciclado. Alguns outros exemplos do uso de ultrassom na preparação de aminas. Esse daqui já é um trabalho dos nossos colegas lá da USP de São Paulo. Preparação de aminas usando sílica em etanol, com bons rendimentos. Exemplos da literatura, na síntese de chalconas, usando acetofenonas e aldeídos aromáticos. Aqui, etanol. Esse símbolo, essas chaves aqui é o símbolo de ultrassom, esqueci de falar para vocês. Então sempre quando a gente tem esse símbolo aqui, a gente está dizendo que a gente está usando ultrassom. E então aqui a gente tem a formação de uma chalcona. Um exemplo de reação multicomponente, esse review de 2018 tem vários exemplos, foi daqui desse review que eu tirei esse exemplo especificamente, que é dessa referência 2013. Então, é uma reação multicomponente usando esse fenol com aldeídos aromáticos e essas nitrilas, são sulfononitrilas. Na primeira etapa, então, sobre ultrassom, a gente tem uma reação de Novenagel, seguida numa reação one-pot. Esse produto Novenagel não é isolado. E subsequentemente, então, a gente tem uma reação de heterodiosalderma 4+2 desse sistema com o fenol, e a gente tem então a formação desse éter cíclico. Finalmente, indo para a mecanoquímica, a definição da IUPAC é que as reações que são induzidas por absorção direta da energia mecânica podem ser através da ativação mecânica de sólidos, de ligas mecânicas ou a moagem. E é na moagem que a gente vai se ater nessa apresentação. Então, é a moagem reativa de sólidos. Essa moagem, ela pode ser para refinamento de partículas até a trituração, levando um aumento da área superficial. E o aumento da área superficial leva um aumento também da energia superficial e o número de defeitos. Então, essa moagem, essa trituração, faz com que a gente tenha uma modificação da superfície desse material. E essa modificação que vai ser responsável pela liberação de energia que vai poder promover uma reação química. Então, o aumento da energia superficial resulta numa ativação mecanoquímica que vai, então, poder levar a alterações na estrutura, na composição química e na reatividade. O efeito da moagem, então, tem sido estudado. Esse efeito pode ser tanto na estrutura cristalina, produzindo novas superfícies, rachaduras. Essas rachaduras, esses defeitos na estrutura, que muitas vezes são os responsáveis pela promoção da reação. E eu não vou me ater muito em detalhes aqui, porque a gente já está passando um pouco da hora, e esse seminário a gente não gosta de passar mais de 40 minutos, eu já passei, eu posso dar bronca em mim mesma, mas eu queria só ir para exemplos, mas quem tiver interesse, de novo nós temos aqui uma revisão do professor Varma, que trata um pouquinho sobre os efeitos mais estruturais da mecanoquímica. Mas em termos de aplicação, o efeito de moagem ou a mecanoquímica pode ser usada em reações em fase sólida, sem solvente,
mas ela pode também ter presença de líquidos, de solventes, e nesse caso aqui, eles adicionam quantidades catalíticas de solvente. Esse efeito é conhecido como liquid assist grinding, e é esse grupo aqui da Espanha que tem trabalhado com isso. Nesse review eles discutem um pouco esse efeito dessa quantidade catalítica de solvente na moagem. E tem alguns solventes específicos que podem ser usados para isso, como nitrometano, acetonitrila, toluene e metanol. Então é interessante ver esse efeito então, de quantidades catalíticas de solvente na mecanoquímica. E a gente pode inclusive usar reações em fase líquida. No entanto, para essas reações eu preciso ter um aditivo sólido. Então esse aditivo pode ser alumina, pode ser sílica, mas especificamente a gente usa os ball millings, né? São as bolinhas que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Então essas bolas, os ball millings, elas são de diversos materiais, pode ser de aço inox, pode ser de carbeto de tungstênio, zircônio ou ágata. Então eu posso ter uma reação completamente em fase líquida, mas eu preciso ter um sólido para promover a moagem. Então aqui a gente tem 2 diagramas que mostram como é que esse processo de moagem pode ser feito. O mais tradicional, que é conhecido há séculos, né, é usando o almofariz e um pilão. Então eu vou simplesmente triturar a amostra dentro desse material, que pode ser de porcelana, pode ser de ágata, ou usando os moinhos, que são os equipamentos que a gente tem para fazer isso. Então, os moinhos mais utilizados são esses aqui, desse diagrama, que são os moinhos planetários. Então, a gente tem um sistema que gira, e essas bolas maiores são as bolinhas que eu falei, que são os ball millings, e as bolinhas menores seriam, então, as nossas moléculas, né? E um terceiro tipo é esse moinho com vibração na horizontal, que é chamado de moinho de vibração de alta velocidade, que também está representado desse lado aqui. Então aqui a gente tem os mesmos desse lado, mas em diferentes figuras, né? Então o moinho de bolas planetário, o de vibração, que é esse C, então ele é na horizontal, enquanto o planetário ele gira, e alguns outros tipos de moagem que a gente tem aqui nesse diagrama, por exemplo, usando pinos, outros tipos de trituração. E os equipamentos mais comuns no laboratório são esses daqui. De novo, não estou fazendo propaganda de companhias, mas são esses mais usados, da Rush e da Fritz. O equipamento que nós temos no nosso laboratório é esse da Fritz. E essas são as bolas, então. Então, quando eu vou fazer uma reação em solução, eu preciso usar essas bolas, que são de diferentes materiais. Eu tenho bolas de aço, de diferentes tamanhos. Essas são de tungstênio e essas são de ágata ou porcelana. Então, eu tenho tamanhos diferentes e materiais diferentes para serem usados. Só para ter uma ideia que moinho não é só para laboratório, a gente tem moinhos em grandes proporções em indústrias, principalmente na parte de mineração. Esses são moedores para refino de minério. Então, alguns exemplos de mecanoquímica para reações orgânicas. Esse primeiro exemplo é a síntese de dantoínas. Aqui eu só coloquei por que dantoínas, porque a gente tem compostos que são extremamente interessantes, tanto na farmacologia, né? Esse, por exemplo, são compostos que são fármacos comerciais, e essa dantoína é usada em tratamento de água. Então, a síntese de dantoínas é sempre muito interessante, e nesse trabalho aqui de 2016, eles fizeram, então, a síntese das dantoínas usando derivados de aminoácidos, mas usando o carbonil de imidazol como sendo um fornecedor de CO. E eles discutem, então, a vantagem de usar esse composto como a origem dessa carbonila. Embora a gente tenha uma perda na economia atômica por toda a parte do imidazol que vai ser perdido, mas tem algumas vantagens em termos de rendimento de reação, e isso é feito totalmente dentro de um moinho de bola
planetário, usando 450 RPMs por 40 minutos, para a primeira etapa, onde a gente tem a formação da primeira amida. Então a gente tem uma saída do imidazol e a formação de uma amida com o nitrogênio aqui do aminoácido, e em seguida a gente tem a formação de uma ureia, de novo com a adição de uma segunda amina no mesmo moinho planetário. Então esse composto não é isolado, e finalmente a gente tem a formação então das hidantoínas. Um outro exemplo agora é de reações em catálise metálica. Nos dois casos aqui eu tirei desse review, é um review do tetrahedro com muitos exemplos de catálise metálica usando mecanoquímica. Então os dois exemplos que eu escolhi primeiro no acoplamento de Suzuki-Miyaura, usando novamente, a gente já falou disso anteriormente, micro-ondas, uma reação usando ácidos borônicos com haleto de arila, KF como base, e nesse caso então eles usam alumina como suporte sólido, acetato de paládio em água, e essa reação então é feita num ball milling, né, num moinho a 800 RPM, e os compostos então de acoplamento de Suzuki-Miyaura são obtidos em bons rendimentos. E uma reação clique, uma reação de formação de triazóis, usando então alcinos e azidas, uma reação clássica clique. Nesse caso, de novo, usando sílica como suporte sólido em acetato de cobre, ball milling 10 minutos, 800 RPM, e eles têm então uma série de triazóis em bons rendimentos. Agora, usando exemplos de reações enantioseletivas com um catalisador de cobre, nesse caso aqui eles usam um triflato de cobre numa reação multicomponente, uma reação que é conhecida como reação A3, porque nós temos um aldeído, uma amina e um alcino. Então são 3 As, A3, e essa reação então, na presença do cobre, vai fornecer uma amina quiral. Esse ciclo catalítico é bastante simples, eu coloquei aqui um exemplo rápido dele. Então a gente tem aqui o catalisador, que nesse caso é o cobre. Ele vai primeiro se complexar com o alcino. A gente vai então ter um acetileto de cobre, que vai ser adicionado na imina que foi formada pela reação da amina com o aldeído, e essa adição então leva a esse intermediário ainda metalado, que depois é protonado e libera então o catalisador para voltar ao ciclo catalítico. Essa reação é extremamente interessante do ponto de vista que você consegue reciclar o sistema catalítico, porque a gente tem aqui um ligante quiral, que é bastante caro, e nesse sistema então eles conseguiram separar o cobre, a sílica e o ligante quiral, fazendo uma extração. A extração é feita usando diclorometano, que não é um solvente muito verde, aliás nada verde, mas foi eficiente para separar esse sistema catalítico, que pode ser reciclado então, e aqui a gente vê o resultado em até 5 ciclos catalíticos, onde tanto o rendimento como o excesso enantiomérico são mantidos de uma forma bastante razoável. Então, é importante a reciclagem do sistema para essa reação. E o último exemplo, uma condensação aldólica assimétrica, bastante clássica. São os primeiros exemplos de organocatálise da literatura, usando a prolina como organocatalisador. E agora, então, de novo, ball milling, né? O moinho de bolas. Nesse caso, eles fizeram uma série de exemplos, mas especificamente quando eu tenho então a ciclohexanona e aqui o 2-nitro benzaldeído, para o ortonitro benzaldeído, em 15 minutos a 400 RPM, com uma pausa de 5 minutos, eles fizeram essa irradiação então durante 7 horas, então era 15 minutos, 5 minutos de pausa,
15 minutos de novo, até 7 horas. E o produto final, então, foi obtido em 97% com uma alta de astroseletividade, uma relação anti-SIM de 93:7 e com um alto excesso enantiomérico. Então, essa é uma reação sem solvente, uma condensação aldólica assimétrica sem solvente, usando, então, ball milling. E aqui do lado a gente tem um mecanismo para explicar a estereoseletividade, mas que é bastante clássico e eu não vou entrar em detalhes. Só queria então encerrar agradecendo então a atenção de todos. A gente sempre tem que agradecer, obviamente, todos os nossos agências de fomento, especialmente no caso do nosso centro, a FAPESP e a GlaxoSmithKline, e o Departamento de Química, pós-graduação, o CNPq e a CAPES, e a todos pela atenção. Se alguém tiver alguma pergunta, se não, pode me mandar por e-mail. E só lembrando que aqueles que precisarem de presença, por favor, me informem. Tem só uma pergunta aqui do Vitor. Na sua opinião, alguma dessas técnicas tem maior potencial em aplicações sintéticas do que as outras? Não, Vitor, na verdade, assim, as micro-ondas, obviamente, são as que têm sido mais usadas. A gente tem muito mais exemplo de micro-ondas, mas todas as técnicas têm muitos exemplos na literatura. Eu acho que a questão toda é a gente se adaptar com a técnica. No nosso caso, no nosso laboratório, por exemplo, como você sabe, a gente usa muito micro-ondas, usa pouquíssimo ultrassom e zero de mecanoquímica. Então, o que eu queria, na verdade, é que as pessoas tivessem interesse, pelo menos, em usar mais. Acho que a gente precisa se adaptar a essas técnicas. Da mesma forma que no começo a gente não se dava muito bem com micro-ondas, e isso hoje é uma realidade, o ultrassom e a mecanoquímica também deveria ser a mesma coisa. A gente precisa usar. Tem uma pergunta aqui do Lucas Ferreira: associar a técnica. Essas técnicas simultaneamente não, que eu saiba. A gente não consegue usar simultaneamente micro-ondas e ultrassom ou simultaneamente mecanoquímica. O que você pode ter é numa sequência sintética, uma etapa usa micro-ondas, na outra etapa ultrassom, mas simultaneamente não. O que a gente tem por exemplo, se eu for usar flow, fluxo contínuo, eu posso sim, no fluxo contínuo, associar diferentes técnicas durante o processo em flow, mas as duas técnicas juntos ao mesmo tempo que eu saiba, não. Bom, então eu agradeço a todos, se não tem mais perguntas, e a gente está então... tem uma pergunta do Daniel: é possível associar flow com mecanoquímica? Eu não conheço nenhum exemplo, Daniel, mas imagino que talvez seja. Eu não vi nenhum exemplo na literatura ainda, mas imagino que sim. A gente vai então encerrar. Eu agradeço a todos. A gente pode, obviamente, depois algumas perguntas virem por e-mail. Falta repetir que quem precisa de presença ou precisa de atestado, a gente fornece. Nós só precisamos para algumas pessoas o nome inteiro. Obrigada a todos.